Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a aula de número 5.2 do curso de Programação para Dispositivos Móveis. Nesta aula, nós iremos falar sobre Activity e Intent. A ideia desses dois conceitos é como construir várias telas no aplicativo e poder realizar a navegação entre essas telas no aplicativo. Intent referencia intenções, que são determinados comandos que podem enviar ao sistema operacional Android para realizar alguma ação. Com intents você pode enviar ou recuperar dados. O exemplo que vai ser dado seguinte vai ser utilizado para navegar entre duas telas em um mesmo projeto. Para isso, eu vou pedir que vocês criem um novo projeto no Android Studio, dê um nome para ele de PRJ Alternar Layouts. Na tela inicial, escolha o tipo de Activity Empty e o nome da Activity mantenha Main Activity. Feito isso, ele vai ter gerado para você um projeto exatamente igual a esse. O nome da Activity vai ser Main Activity e ele vai estar com uma tela pronta para você poder trabalhar. Logo em seguida, você vai adicionar uma nova Activity nesse projeto. Para isso, você vai escolher a opção New Activity Empty Activity. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu projeto, no pacote, vou escolher a opção New Activity e vou escolher a opção Empty Activity. Para essa Activity, eu vou pedir que você coloque o nome dela como sendo Secundário Activity. Então eu vou trocar o nome dela aqui, Secundário Activity, para ele. Feito isso, pode dar um Finish. E ele terá criado aquela Activity que nós solicitamos. Ela aparece aqui. Então, nesse momento, nós temos a main, que está associada com a execução, o início da execução do aplicativo, e a secundário, que é para onde o usuário vai ser direcionado quando você clicar no primeiro e ir para o segundo. Para fazer isso, nós vamos ter que construir esse layout com dois botões. Um botão para ir para o segundo e um botão para voltar para o primeiro. Para isso, então, nós vamos fazer o seguinte. Na minha Main Activity, eu vou pegar um botão, vou arrastar, colocar ele aqui, vou organizar ele, orientar ele para ele sair o mais centralizado possível. Vou alterar o text dele para ir para segundo, deixar o nome dele de botão mesmo. Vou repetir a mesma coisa na outra Activity. Vou pegar um botão, vou arrastar, orientá-lo para que ele saia no meio da tela, voltar para primeiro. Então eu tenho uma Activity que vai para o segundo e uma Activity que volta para o primeiro. Então eu vou conseguir navegar de uma tela para outra. Para fazer isso, nós vamos colocar no botão do segundo um evento onClick chamado ir para o segundo. Então eu vou dar um clique nele, vou copiar este código, vou lá na minha Activity, vou no código dele e vou acrescentar ir para o segundo. Vou repetir a mesma coisa no segundo, ir para o primeiro. Vou copiar, vou vir aqui e vou jogar ele aqui. Ele está marcando de vermelho porque ainda não tem esse método pronto. Nós vamos fazê-lo agora. Bom, para fazer esse método, nós vamos utilizar esses dois códigos que estão aqui. Então eu vou copiar esse daqui, vou colocá-lo na Main Activity, Alt Enter, eu faço os imports que são necessários e vou fazer a mesma coisa no segundo. Alt Enter, ele faz os imports. Perfeito, agora vamos entender o que está acontecendo nesse código. Quando eu clicar nesse botão ir para segundo, ele vai chamar o método ir para segundo, que está definido aqui dentro. Esse método ele chama uma intent. Essa intent ela está sendo utilizada para navegar de uma Activity para outra Activity. Para isso, você vai ter que passar dois parâmetros para essa intenção. O primeiro parâmetro é o local onde você está,
Nesse momento eu estou dentro da main activity, então você coloca o nome dela. E o segundo parâmetro é para onde você quer ir. Eu quero ir para o secundário activity. Aí eu já tenho o nome dele definido aqui. Nessa linha de baixo, eu estou marcando um flag, dizendo Activity Reorder to Front. Isso aqui significa o seguinte: a primeira vez que essa tela for instanciada, ela vai ser carregada e vai ser exibida. Quando eu precisar carregar essa tela novamente, ele vai verificar na memória, vai ver que ela já existe e não vai instanciar uma nova tela. Isso é muito importante para o aplicativo não ficar, toda vez que você sai de uma tela e vai para outra, ele ficar criando novos objetos e consumir muita memória do aparelho. Okay? Nesse caso aqui, ele reutiliza um objeto que já exista, caso ele tenha sido já instanciado. E por último, ele dá um start chamando aquela activity. Aí ele vai ser direcionado para essa outra tela. Nesta tela, nós vamos ter um botão para voltar para o primeiro, e o botão de voltar para o primeiro segue a mesma instrução. Aonde eu estou, para onde eu vou. E o restante dá um start no activity. Eu vou executar esse aplicativo. Já estou rodando ele aqui no meu celular, para a gente poder ver o funcionamento dele. Peço só um minuto. Ok, ele está carregando. Quando eu clicar no botão, vou clicar nele agora, ele vai para outra tela. Quando eu clicar nessa tela, ele volta para o primeiro. E aí eu fico navegando de uma tela para outra. Um outro ponto importante também, que a gente tem que se atentar, é que além de trocar de uma tela para outra, às vezes eu tenho necessidade de levar uma informação de uma tela para outra. Para poder levar essa informação, nós devemos acrescentar parâmetros. Então o que eu faço? Eu vou partir para o item 5.2, vou copiar esses intent put extra, vou copiar este código, vou colar, esse aqui eu copiei, foi do main activity, então vou lá na classe main activity, vou colocar aqui antes do start, e aí observe o seguinte: eu quero levar 3 parâmetros quando eu sair de uma tela e ir para outra tela. O primeiro parâmetro eu dou o nome de parâmetro 1, o outro de parâmetro 2, parâmetro 3, e aí eu tenho as expressões olá mundo, né? Olá do parâmetro 1, mundo do 2 e os 3 exclamações para o parâmetro 3. Na outra tela, ao mesmo tempo, quando eu criar a intent, eu vou recuperar estes parâmetros. Então o que eu faço? Eu venho aqui e coloco para recuperar esses parâmetros. Então eu digo, eu pego a intent atual, recupero o primeiro parâmetro, recupero o segundo parâmetro através do método getStringExtra e recupero o terceiro parâmetro. Logo em seguida eu monto uma mensagem para exibir na tela. Como eu ainda não coloquei esse text view, ele está marcado de vermelho. Então eu vou vir aqui na minha segunda tela e vou arrastar para ele um text view. Vou colocar esse text view aqui, vou orientá-lo para ele sair no meio da tela também, mas guiado na orientação do botão. E agora nós vamos ver que aquele problema já foi corrigido, ele já identificou aquele botão. Vou atualizar o meu aplicativo. Vocês vão ver que ele vai fazer o deploy dele novamente aqui. Ele vai carregar. Só um minuto que ele está carregando. Ele não foi? Deixa eu executar ele novamente. Acho que deu mau contato no cabo. Ok, agora ele carregou. Quando eu clicar no botão ir para o segundo, ele vai recuperar aquela mensagem de olá mundo e vai mostrar ela para mim. Essa mensagem veio como um parâmetro de uma tela para a outra, certo? Bom, com isso a gente tem um exemplo bem simplesinho que mostra como sair de uma tela e como navegar para outra tela. Bons estudos a todos!